Bom dia, bom dia. Eita, eita, hein? E aí, gente, muito bom dia. Como é que vocês estão? Hoje é dia 25 de julho de 2022. Não teve um dia igual a esse aí em nenhum canto na vida. Bom dia, Débora. Tá na cama ainda, né? Só de boa. Já acordou, né? Provavelmente. Porque Pedrinho já saiu da cama. Tá bem? Muito bom dia. Eu tava aqui com... Eu ia comer uma banana, mas aí também já é demais, né? Vou deixar a banana pra depois. Vou logo começar aqui porque a gente tem muita conversa boa hoje. Hoje é um dia muito, muito especial. Porque... Eita, tu que levantou e ele não. Hoje o jogo virou, né? Eita. É... Hoje é um dia especial porque não teve nenhum dia igual a esse, né? Às vezes a gente esquece que isso é muito especial, de verdade. Assim, a gente tem muita coisa pra ver todo dia. E cada dia realmente é diferente, né? A gente é diferente, o mundo é diferente, enfim. E hoje a gente tá aqui pra falar... Eita, deixa eu botar o título, né? Inclusive. Aqui, a mesa... Adotando a mesa como estilo de vida. Esse aqui é o tema de hoje. Na verdade, assim, né, eu tava pensando sobre isso, que a proposta mesmo dessas lives aqui de manhã é justamente a gente entregar passos práticos para que a gente viva a mesa como estilo de vida, né? Sempre foi assim, então tenho pensado agora a gente começar a direcionar um pouco mais assim para coisas práticas, levantar, né, alguns temas assim práticos para que a gente consiga aplicar isso aí da mesa como estilo de vida. Mas bem, tudo começou, né, quando eu estava indo para Pingo, minha cabeleireira, né, semana passada. Eu até compartilhando nos stories, vou introduzir com isso. Bom dia, Vitor, tudo bem? Well, abraço em vocês. Bom dia. Bem-vindo aqui a essa mesa, aqui todo mundo junto. E aí eu tava indo pra Pinho, né? E quando eu tô andando na rua, eu gosto de andar, tipo, ir pra rua andando e tal, porque eu penso um bocado de coisa. Geralmente é assim. E aí, quando eu tava andando, indo pra lá, eu comecei a pensar sobre isso, assim, da importância que é você ter com quem compartilhar a vida. Eu fui me lembrando de algumas situações assim, também um pouco complicadas na minha vida que eu, inclusive, me fizeram cogitar assim, de ser uma pessoa que não se relacionasse tanto, entendeu? Ficar um pouco mais na minha, que era menos perigoso, né? E pensando nisso tudo, aí acabou acontecendo que acabou chovendo um dia, quando tava chegando em Ping, aí foi quando eu fiz stories. Tava chovendo, eu tava sem guarda-chuva, né? Muito. Meu Deus, a coisa mais difícil, olha, nem sei o que é mais difícil, é um raio cair no mesmo lugar ou eu sair com guarda-chuva. É muito difícil de fazer. Pode estar com toró, eu boto um casaco e vou, mas não levo guarda-chuva. Eu tenho algum problema com guarda-chuva, não gosto de segurar, sei lá. Enfim, aí eu peguei e fui, né? Quando eu cheguei no meio do caminho, começou a chover. E aí, o que eu fiz? Eu decidi que eu ia procurar um lugar para poder me amparar, né? Alguma casa que tivesse uma coberta, assim. Aí eu comecei a olhar para aquilo e eu já tava pensando nisso tudo, né? Na importância das relações e tudo. E aí o Espírito Santo falou comigo sobre isso. Como a gente, tipo, busca um amparo, né? E como a gente precisa ser tanto amparo para as pessoas, como também buscar amparo. Então, assim, pensa, se aquelas pessoas daquela vizinhança ali, nenhuma tivesse construído uma calçada, né? Que tivesse um amparo, assim, uma... Não vou mais pra... Não sei lá como é o nome disso. Enfim, sair, né, pra calçada, para eu poder me resguardar ali da chuva, digamos assim. Se ele não tivesse feito, se dado esse trabalho, digamos assim, eu não teria naquele lugar ali, naquela rua, um espaço para me amparar quando eu precisasse. E às vezes o que, é que a gente quer? A gente é muito mais fácil de ser aquele que quer receber amparo, mas a gente não está disposto a ser amparo para ninguém. Então fica a dica aqui já que pegando prática, né? Tudo que tu for fazer, nunca pense somente no teu próprio benefício, né? Desde uma calçada, e eu tô falando sério aqui, desde a calçada até, sei lá, a compra de um carro ou até o que você vai construir.
empresa, sei lá o que for, certo? A tua vida profissional e tal. Sempre dê um jeito de incluir pessoas. Sempre dê um jeito de ser um lugar de apoio e de amparo. Se você for parar para analisar o que a Bíblia fala sobre isso, inclusive sobre dar e receber, Paulo chega a falar que a gente teria, que o ideal seria a gente ter e ter muito a ponto de acolher, principalmente aqueles que são os domésticos da fé, que ele chama, né? Que são as pessoas que estão ao nosso redor. E toda vez que você fosse dar algo para alguém, você nunca cobrasse de volta. Só quem consegue dar algo, gente, tipo, tu tá precisando de R$ 1.000, eu consegui te dar R$ 1.000. E a ponto de não pedir de volta, primeiro, se a pessoa tem o Espírito Santo de Deus, só pode, né? Porque hoje em dia o Deus desse século é o dinheiro. Na verdade, não só desse século, dos séculos. É por isso que Jesus fala tanto sobre o mamon, inclusive. Né? Porque realmente as pessoas, ele sabia que as pessoas teriam sede desse poder, né? O poder do dinheiro. E o dinheiro entrega, sem poder para este mundo, para as pessoas desse mundo. Então, o ideal seria a gente entregar algo que a pessoa está precisando e nunca pedir de volta. Vê que negócio. Esse é o espírito que nós decidimos e nós precisamos cultivar. Que já existe de nós. Agora a gente precisa concordar com essa realidade. Entendeu? De que nós temos esse espírito que não dá esperando receber em troca. E quando eu falo de não dar esperando receber em troca, eu tô falando de uma maneira muito prática, assim, não é tipo você dá e não pedir juros, não. Eu tô falando de você dar e Deus tá dado. Entendeu? Se voltar, voltou. Mas se também não voltou, tá tudo resolvido. Não existe nenhuma dívida da pessoa comigo. Só o Espírito Santo, né, pra trazer uma missão dessa pra igreja. E nós podemos viver essa realidade, tá? Isso é algo real. Então, quando eu parei naquela casa, né, e me acolhi naquela casa, né, ela tinha aquele lugarzinho ali, que eu inclusive até postei aqui. Se vocês não viram, depois podem me dizer aí que eu posso colocar um destaque no Instagram. Quando estava acontecendo, eu fui fazendo tudo aquilo. Aquele vídeo que eu postei naquela hora, eu fiz exatamente naquela hora. E Deus começou a falar isso comigo, como é importante a gente ter esses amparos na vida, os lugares que a gente pode descansar no meio do percurso. É que nem, por exemplo, aquele restaurante que tem meio de pista, aquele bar que tem meio de pista, que você pode entrar ali e comer uma galinha gostosa, né? Um cuscuzinho filé. Naquela estrada longa, você tem aquele lugar de repouso, entende? Que você pode, assim, descansar, literalmente. Né? Você pode estar ali por inteiro e viver aquele momento. Então, a nossa vida, a gente precisa disso, né? Como seres humanos que somos, nós precisamos de amparo. E mais do que isso, a gente também precisa ser um lugar de amparo para os outros. Não ser alguém que está disposto apenas a procurar amparo na vida, mas também ser um lugar onde as pessoas podem vir a você para buscar amparo. E quando eu falo isso é no sentido espiritual, que envolve todas as áreas da sua vida. Não é só uma casa que tem um vão que vai poder acolher a pessoa da chuva, né? Não é só isso. É você ser assim como o ser que você é. Em tudo que você faz, né? E quando eu falo isso aqui, gente, isso é realmente como uma missão pra gente, né? E, inclusive eu me incluo. Tudo que eu falo aqui eu acho engraçado, porque tem muita coisa que eu falo que eu mesmo escuto depois. Porque eu mesmo sou abençoado com o que eu tô falando. E por que isso acontece? Porque eu sei que não sou eu falando, entendeu? É o Espírito Santo falando através de um canal chamado Thaís, entendeu? Então, é muito importante isso, entender que nossa vida é um amparo para a vida das pessoas. E mesmo tem tudo a ver com isso, né? Dentro desse tema, né? De ser amparo na sua totalidade, né? No 360 graus. A mesa, o lugar de refeição, o lugar de relação com as pessoas, isso também se aplica, certo? Isso também é aplicável lá. E por que eu gosto tanto, gente, de falar de mesa, né? Eu gosto de contar histórias, acho que vocês também gostam de ouvir. Um dos momentos assim mais importantes da minha vida foi quando eu entendi a importância que existe, sabe? Mesa. E eu não falo aqui só no sentido ministerial, não. Acho que engloba tudo mesmo. A vida pessoal, ministerial, o que for. Eu lembro que eu sempre fui alguém assim, desde novinha, né? Com esse Jesus e tudo, e ir atrás das coisas, de aprender muito, de ir lá e fundo. Sara! Saudade, mulher, de tu. Encontrei Dodô, você é que nem moeiro. Foi quando, meu Deus? Foi sábado. Cheirinho pra tu, saudade. Então, quando eu tava aqui, né, vivendo isso,
buscando a Deus, a Jesus e tudo, aprendendo sobre ele. Então eu vivi muitos momentos massa, assim. Eu fui fazer alguns cursos também, algumas escolas, e foi muito bom pra mim, me desenvolver em várias áreas. Mas aí foi engraçado, porque eu comecei a perceber sobre a mesa em 2018. Eu tava saindo do trabalho, eu trabalhava na época no Rio Mar, era uma empresa eu sou formada em engenharia, né? E eu trabalhava lá. E eu saía, eu pegava um ônibus do Rio Mar até o apartamento, era uns 40 minutos mais ou menos de percurso. E aí eu tava esperando um ônibus na parada lá. E eu comecei a pensar sobre a parábola do filho pródigo. Eu tava lendo um livro que citava a parábola e eu só fiz ler. Tipo, ele tava realmente assim, copiando e colando a parábola do filho pródigo dentro do livro. E quando eu li aquela parábola ali, naquele dia, eu comecei a pensar sobre a importância da mesa. E por que isso? Porque a gente pode um dia falar só sobre isso aqui, mas se você for parar aí pra ler agora a parábola do filho pródigo, tem muita coisa que tu vai poder aprender ali, né? Mas teve uma coisa específica que me chamou muita atenção naquele dia que eu li, né? Já era, sei lá, 20ª vez que eu li, nem sei. Mas naquele dia uma coisa me chamou a atenção, né? Que o pai, quando vai chamar o filho, né, o que voltou, ele dá a ele uma sandália para os seus pés, um anel para o seu dedo e um cordeiro, filé. Aquele cordeiro que ele tinha separado especialmente para dados especiais, certo? Ou seja, ele criou uma refeição, né? E o filho que estava em casa, que reclama do pai, que acolheu o filho que tinha abandonado, né? Entre aspas, o pai. Entre aspas, não, ele realmente abandonou, né? Por um período. Ele não reclama da sandália dos pés que o pai deu ao outro filho. Ele não reclama do anel que o pai deu ao filho, mas ele reclama da mesa que foi posta para receber o filho de volta. Ele reclama do cordeiro que o pai tinha separado e matou para aquele momento específico. Ele reclama de não ter esse privilégio de mesa com o pai. É isso que ele reclama. Então, se tu parar para perceber, a bronca não era o dinheiro que ele tem gasto com o anel, nem mesmo com o cordeiro, nem com a sandália. A bronca era uma relação que não estava sendo compartilhada e que o pai escolheu compartilhar com o filho que tem ido embora. Esse foi o problema. Entendeu? Então, essa é a queixa do filho. Oi, mamãe. Tô me ouvindo, mãe. Abaixa um pouquinho aí. Te amo. Mãe tá tomando café sem mim hoje. Daqui a pouco eu vou comer. Não comi ainda não. Então, a queixa do filho que estava em casa foi a mesa que não foi compartilhada com ele. E que o pai escolheu compartilhar com o outro filho que tinha voltado. E quando eu li isso, eu falei, meu Deus do céu, existe algo muito precioso realmente nesse compartilhar, nessa mesa que é vivida. Então isso era mais ou menos em 2018, quando isso aconteceu, 2017, 2018, por aí. E eu comecei a pensar muito sobre isso, da mesa, de você ter esse momento de comunhão. E eu comecei a perceber que tem várias situações na Bíblia constrangedoras demais e também muito felizes que foram vividas numa situação de mesa, de refeição também. Né? Por exemplo, se alguém hoje chamasse alguém aqui na live, dissesse, Thaís, eu vou aí comer hoje na tua casa. Né? A pessoa hoje diria assim, nossa, que pessoa mal educada, né? Como é que a pessoa se oferece para comer na casa do outro, sem nem conhecer direito? Né? Mas Jesus, que é o próprio Filho de Deus, ele se ofereceu para comer na casa de Zaqueu. Ele diz, Zaqueu, desce essa árvore, porque a gente hoje vai comer na tua casa. E Jesus faz isso, não foi só essa vez. Ele fez isso também com Mateus, entendeu? Ele fez isso em outras situações. Mas Jesus, ele chamava pessoas para a comunhão. E a comunhão de Jesus não era somente quando ele saía para pregar o evangelho, literalmente, né? Falar do evangelho, falar do reino. Mas era um evangelho que era vivido nas relações. Então, quando Jesus chama os 12 discípulos, gente, ele não chamou para ser os missionários, entendeu? Na viagem que ele iria fazer somente. As pessoas que iriam escoltar Jesus, entendeu? Não seriam as pessoas que iriam lá ser meio que ajudantes do ministério de Jesus. Tipo, não existia uma separação. Quando eles decidiram aceitar ser discípulos de Jesus, os 12, né? Estou falando aqui especificamente dos 12. Eles decidiram viver com Jesus. Se relacionar com Jesus. Dormir com Jesus na viagem lá. Compartilhar de mesa de manhã, né? No café da manhã, almoço e janta.
E aqui abrindo parênteses para uma vida assim, de ministério, né, de igreja local, também para a vida da gente como um empresário, como o que for, sei lá, o que você estiver fazendo aí, de estudante, enfim. A gente a gente esqueceu, na verdade, o poder que é essas relações. A gente tem uma expectativa muito grande, tipo, de construir coisas juntos, mas a gente não está disposto a se relacionar. A gente não está disposto a construir junto de verdade, tipo, ter esse nível de intimidade. Por exemplo, se hoje você tivesse uma casa que é sua, né, obviamente, você abriria para receber pessoas dentro dela, com a intenção de acolher e de ser esse lugar de amparo que a gente começou a conversar no começo dessa live. Você cria as coisas já pensando nesse acolhimento que você vai poder fazer para as outras pessoas, ou você só pensa no seu próprio benefício. Ah, não, vou criar uma casa pequena que é só para mim porque eu gosto de me isolar. Ou você está disposto a criar mais quartos, entende? Você está disposto a criar uma sala grande, porque a tua intenção é se relacionar com as pessoas. Tu está disposto a comprar uma mesa grande, de no mínimo 6 lugares, para poder receber gente na tua casa. Né? Eu não estou falando aqui que você não pode comprar menor não, tá? Pelo amor de Deus. Só para tu entender. Mas entenda o espírito do que eu estou querendo dizer. De você fazer questão de ser alguém que inclui as pessoas. Porque você enxerga valor nisso, na relação. Né? E foi isso que Jesus percebeu quando foi começar o ministério. Ele decidiu incluir pessoas que viveriam com ele praticamente 24 horas do dia, todos os dias da semana. E, gente, pense na moral, vamos ser muito sinceros. Vê como isso é arriscado para Jesus. Gente, uma coisa é Jesus se ele encontrasse os 12 discípulos, sei lá, de tarde quando fosse para uma viagem, entendeu? Aí ele vai para essa viagem e volta, cada um vai pro seu lugar, né? Todo mundo aqui, quem nunca teve aquele de eu não quero ver ninguém, quero ficar em casa sozinho, eu preciso ficar sozinho. Eu duvido que nunca aconteceu com ninguém aqui. Eu preciso, entendeu? Se eu não ficar, eu vou enlouquecer, tipo isso. E Jesus, ele poderia também usar dessa possibilidade, que era um direito que ele tem como ser humano, inclusive, de ter seu lugar sozinho, porque não, ninguém é obrigado a isso, entendeu? A viver uma vida compartilhada. Mas Jesus, espontaneamente, decidiu não viver uma vida assim. Ele falou, eu quero que vocês vivam aqui comigo, comunidade, literalmente. Eles viviam comunidade 24 horas por dia. Então, onde um ia, o outro ia, todo mundo tava junto, comendo junto. Fosse para pregar, tava todo mundo pregando junto. Fosse para tipo, comer, tava todo mundo comendo junto. Fosse para falar com a mulher samaritana, estavam lá. Jesus estava lá, depois chegava todo mundo junto. Então, existia uma relação, uma convivência de 24 horas. Imagina tu conviver com 12 pessoas 24 horas. O risco que era Jesus, para Jesus, ser desconfortável naquele momento, assim, de se sentir desconfortável, não sentir que estava de boa. Então, na minha percepção, o que eu enxergo é que Jesus tinha esse momento de descanso, né? Ele como pessoa, quando ele também estava com o próprio Deus, né? Quando ele saía da comunhão com os irmãos ali, para poder estar sozinho com Jesus, com o próprio Pai. Mas é muito arriscado. Porque é na situação da vida, no teu dia a dia, na tua correria, entendeu? Que existe a maior probabilidade de você pisar na bola, entendeu? De você ser alguém ignorante, de você ser alguém que acabou sendo ríspido com outra pessoa, entendeu? É no dia a dia que é mais provável, né? Uma coisa é tu ir lá pra eu até falei sobre isso na reinição semana passada. Que hoje eu entendo o seguinte, que uma relação verdadeira, sincera, transparente, ela transforma muito mais do que 1000 pregações que você pode ouvir. Por quê? Porque uma relação é um risco de ambos os lados. Exige de você sinceridade, transparência, coração. Exige de você aprender a ser um amigo de verdade, não só na fala, entende? Mas na prática. Em atitudes pequenas e atitudes grandes. Atitudes pequenas práticas que eu posso te falar aqui. Por exemplo, você não ser aquela pessoa que primeiro se serve. Com a nossa mania, né? E aqui tá falando de coisa muito prática. Isso aqui, gente, é pra tudo, velho. Eu tô dando um exemplo, tô exemplificando através de uma situação de refeição. Mas qual que é a nossa mania? Quando a comida vem pra mesa, e geralmente quando eu vou comer, sai com mais amigos, assim, tudo, né? Que aqui em casa, cada um bota sua comida e tudo certo. Mas quando vai sair junto, né? A comida geralmente vem pra todo mundo. Então a gente qual a sensação que todo mundo sofre quando tá com fome e chega a mesa lá. A gente querer ser o primeiro a comer. Então a gente vai logo dá logo o boto, né? Pega logo a sua parte.
O que é que você quer fazer? Você quer garantir que a comida que você está precisando vai estar no seu prato. Agora, vê como isso é tão espiritual, né? Porque a gente também precisa lembrar quem está ao nosso redor. E o verdadeiro líder não é aquele que se serve primeiro. O líder da mesa é fácil ser encontrado, porque ele vai ser servido por último. Só para tu entender por que eu estou falando isso. A ceia, quando Jesus foi repartir o pão, se você for ler o que aconteceu, Jesus ele repartiu o pão e deu aos seus discípulos. Jesus não foi o primeiro a comer. Não foi o primeiro a ficar com um pedaço de pão. Jesus ele repartiu aos seus discípulos e depois pegou o pão dele. Entende? Então, imagina que o quanto que é arriscada essa relação. Jesus convivendo todas as refeições com os discípulos e em todas as refeições com os discípulos ele ensinar de uma maneira prática na vida o que significa ser um amigo, entendeu? O que significa ser alguém que prefere primeiro o outro do que eu primeiro. Então, na prática, eu não imagino que Jesus era um cara que ia lá afobado, ai meu Deus, como tudo aí, pronto. Eu imagino Jesus sendo o mesmo cara que sabia que tinha domínio próprio e colocava a mesa como amparo primeiro para o outro, antes de ser um amparo para ele. Percebe a diferença? Então, isso aí é uma das situações, né, de mesa que Jesus viveu com os discípulos, mas tu percebe que é muito mais arriscado? Então, um convite prático que a gente pode viver hoje, certo? Prefira e invista tempo com as pessoas, se relacionando com as pessoas. Por quê? Porque nessa vida relacional, primeiro, que foi para isso que a gente foi chamado, a relação, e segundo, que nessa vida relacional, que por mais arriscado que ela seja, e a gente sabe muito bem que é, você sabe muito bem que é, por mais que a convivência seja algo arriscado demais para você e para o outro, a gente nasceu para isso. E é nessa relação que a gente vai descobrir a virtude de ser alguém que decidiu dar a vida pelo outro, nas pequenas coisas, entendeu? Que decidiu ser um amparo para alguém. E na mesma mesa que a gente se alimenta e que a gente dá preferência para o outro, né, se a gente quiser, também é um lugar que a gente se relaciona, um lugar que a gente tem a possibilidade de abrir o coração, né? Essa semana eu estava pensando sobre isso, aliás, semana passada, que na minha percepção, certo, eu tenho uma leve impressão de que Deus inventou essa coisa chamada estômago, né, que a gente tem hoje vazio, e uma coisa chamada fome, para que a gente tivesse a necessidade de estar à mesa com as pessoas. Então a mesa foi uma desculpa, né? Essa fome foi uma desculpa que Deus encontrou para que a gente pudesse estar à mesa com as pessoas que nós amamos. E até mesmo as pessoas que a gente nem conhece direito, mas que a gente decide amar naquele momento quando a gente está ali sentado. Entende? Então, a mesa foi uma desculpa que Deus inventou aí, a fome foi uma desculpa que Deus inventou para que a gente pudesse estar com as outras pessoas. Assim como, na minha percepção, tá? Isso é uma percepção minha. Assim como o sono também foi uma desculpa que Deus inventou para nos ensinar o que significa descanso. Porque se fosse esperar da gente que a gente abrisse 8 horas no nosso dia, né? Na nossa agenda corrida, né? Que a gente tem 597 tarefas para fazer no mesmo dia. Se ele fosse esperar isso da gente, que a gente tivesse um momento de descanso voluntariamente, assim, tipo, sem necessidade de querer dormir, enfim, provavelmente a gente nem teria nem uma hora assim para descansar. Pra não fazer nada, entendeu? Enfim. Então, pra mim, isso tudo foi Deus querendo nos ensinar, entendeu? Nos querendo, assim, nos mostrar de maneira prática o que significa descanso, o que significa comunhão, o que significa você estar com as pessoas e compartilhar sua vida com elas. Então, gente, mesa é esse lugar de troca. É um lugar que você exercita sua vida com Deus também. Quando você decide estar lá na mesa com as pessoas e compartilhar a sua vida com elas. Isso aí, na verdade, é uma possibilidade que todo mundo pode viver, né? E a expectativa que você tenha, né, nas refeições não ser somente saciar a sua fome física, entendeu? E eu posso aplicar aqui várias situações bíblicas, por exemplo, quando Jesus multiplica o pão e as pessoas depois começam a ir atrás de Jesus, né? Lembra aquela história, 5 pães e 2 peixes, tudo é multiplicado,
povo fica louco com Jesus. Meu Deus do céu, quem é esse? Multiplica pão e peixe, 5 pães e 2 peixes, negócio, todo mundo aqui com fome saciado, tudo resolvido. No outro dia, Jesus pega o beco, sem dizer nada a ninguém. Aí o povo que estava lá, que foi beneficiado, né, digamos assim, com esse pão e peixe, vai embora e procura Jesus, e Jesus já tinha pegado o beco dele. E aí o que é que acontece? Eles vão atrás de Jesus, e aí Jesus pega e fala assim, vocês estão vindo atrás de mim, não é pelo que vocês vivem em mim, mas é porque vocês tiveram a fome de vocês saciada. Então a gente não pode confundir o lugar de mesa de ser um lugar de saciar somente nossa fome física, entende? Mas também de saciar uma fome espiritual que nós temos como ser humano, que é a relação. O risco da relação. Percebe? Por isso que eu falo que a mesa, né, que essa fome foi uma desculpa que Deus encontrou. Pra dar uma ajudinha, sabe, da gente assim, a gente querer se relacionar com as pessoas. Então, gente, essa é uma introdução, na verdade, né, sobre isso, mas o que eu pretendo aqui é que a gente, a partir, né, dessas lives aqui, a gente tenha aprendizados práticos na vida nesse estilo, né? Uma vida de... Esse estilo de vida que realmente é a mesa, né? E uma primeira coisa que eu posso te dizer é você colocar em prática isso que eu tô falando. Deixa eu dar exemplos bem básicos, assim. Primeiro, não abre mão de refeições com pessoas. Assim, né? Claro, quem mora sozinho nem sempre vai poder comer com alguém. Mas se você puder, inclua aí pessoas na sua agenda, tipo, sair pra jantar com alguém, ou chama uma pessoa pra jantar contigo. Enfim, faz alguma coisa desse tipo, sabe? Mas inclua pessoas nas suas refeições, porque a gente não foi chamado pra viver uma vida sozinho. Nunca foi, certo? Inclusive hoje, pelo menos pra mim, né, que trabalho com internet e tal, é muito fácil a gente acabar gastando tanto tempo, né, sozinho, porque eu gasto muito tempo sozinho, criando as coisas, fazendo as coisas assim, não trabalho com equipe ainda, né, tipo, fisicamente, enfim. Então, é muito fácil a gente se acostumar com a vida sozinha, sabe? E eu acredito que existe um poder muito grande na solitude, mas a gente não nasceu para uma solidão. A gente ter momentos sozinhos é bom, mas a gente nunca deve deixar nosso dia vazio de relações. Porque isso é um perigo que a gente corre. De primeiro, ser alguém que só pensa em si. E segundo, de desaprender a escolher a relação, por mais que ela seja arriscada. Entendeu? A gente se acostuma só com a gente. Só com a gente e com Deus somente, sabe? Uma relação vertical que nós temos, uma relação com a gente mesmo, e a gente não tem uma relação com o outro. De abençoar o outro, de estar com o outro, entendeu? De abraçar o outro, de ouvir o outro, aconselhar o outro. De ser amparo na vida de alguém. Segunda coisa prática, assim. Isso é uma coisa que eu faço, certo? Há um bom tempo já. Isso foi acontecendo assim naturalmente, não foi nem intencional, mas se eu tivesse no seu lugar hoje e ouvisse isso, talvez eu quisesse ser bem intencional. E é o que eu já cultivo com as pessoas que eu me relaciono, né? Comece a pagar a conta das outras pessoas. E eu tô falando aqui literalmente assim, porque isso é um ensino prático, mas que vai te abrir a visão para várias áreas. E eu tô te encorajando hoje a abrir mão mesmo assim, pagar a conta das pessoas que estão comendo com você. Então imagine, quero ser bem objetivo assim, bem clara, né? Você chama alguém para comer, né, para tomar uma refeição com você, para almoçar, para jantar, o que for, lanchar, porque vocês querem conversar, vocês querem compartilhar a vida de vocês. Seja aquele que prefira pagar a conta do outro. Diga só, não, hoje quem vai pagar a conta sou eu. Parece uma besteira isso, né, gente? Mas vocês vão ver como isso é poderoso, na moral. Porque você está submetendo, primeiro, o que todo mundo chama de Deus desse século. O que todo mundo chama de Deus desse século, você está dizendo assim, ei, isso aqui só existe para uma coisa, servir. Então, a pessoa que vai receber a conta paga, ela vai ficar impactada com você. Pode ser uma conta de 3 contos. Ou uma conta de 50 reais, o que for. Mas a pessoa vai dizer assim, essa pessoa não é normal. Me conte aqui, quem está aqui ao vivo. Alguém aqui já teve a conta paga por alguém, assim, disse assim, ó, pagaram minha conta.
Foi bom ou não foi, né? Se teve alguém, né? Porque às vezes não tem nem ninguém que nunca fez isso por ninguém aqui. Mas me diz como é a sensação de ter a conta paga por alguém. É bom, né? Aquela sensação de caramba, que a pessoa passou tantas horas comigo. Tipo, eu até tenho dinheiro pra pagar, mas ela insistiu em pagar a minha conta. Você sente alguém assim, caramba, ela foi uma expressão de amor. Muito prático. Você deixou claro pra pessoa que o que importava ali não era o quanto vocês estavam gastando, entendeu? Mas era o privilégio que você estava tendo de estar com ela ali. Que você escolheu estar com ela ali. Ainda que a conta fosse toda minha. Porque o meu privilégio não era de comer uma comida boa. Meu privilégio era de poder sentar à mesa com uma pessoa que eu amo. De poder ser amparado na vida de outra pessoa. De poder ser amparado também quando eu precisar, entendeu? Então comece a pagar a conta das pessoas que saem com você. Isso vai te ensinar muito sobre não ser alguém que produz só pra você mesmo. Isso vai te ensinar a ser alguém que não tem amor ao dinheiro. Não ser alguém individualista que só pensa no seu próprio, na sua própria comida, só em você ser saciado, entendeu? Isso é algo prático, gente. Tão fácil de fazer, né? Só exige a gente, assim, disponibilidade. Porque dever você não tem. Para pensar aí. Você tem direito de sair e pagar sua conta só. Cada um vai ter que pagar sua conta. Tudo resolvido. Assim é que acontece no mundo. No mundo, gente, é assim que acontece. No mundo inteiro é assim que acontece. E quando eu falar que no mundo é tipo o mundo, né? Entendeu, né? No mundo gospel, a gente tem que explicar isso, né? O povo fala gospel, o mundo. Tô falando no mundo inteiro. No mundo inteiro aí. Até dentro dos cristãos também. A conta que é paga é a sua. E quando Jesus fala pra gente ser sal e luz, não é só em coisas grandes não, gente. Tipo, criar um grande projeto ultramaster, entendeu? São coisas pequenas também. E as coisas pequenas do dia a dia é que vão transformar o nosso caráter. E que vai fazer da gente alguém que tem raiz, profundidade. E você vai começar a enxergar a vida de um jeito bem diferente. Então comece a pagar a conta das pessoas. Ainda que ela não tenha te oferecido nada, ainda que ela tenha pedido pra conversar contigo e só falou, coisa complicada, não ajudou em nada, tu não acrescentou, entre aspas, né? Que é impossível isso acontecer, na verdade. Que não te trouxe nada, assim. Nossa, só me senti carregado, né? Como o povo fala. Paga a conta das pessoas, começa a pagar. Sabe outro aspecto massa que isso vai fazer também na tua vida? É te fazer ser alguém que produz não só para o teu próprio benefício. Então, se você trabalha, você vai ter que começar a trabalhar um pouco mais. Para quê? Para poder pagar a conta dos outros. Doideira, né? Porque você entende a importância que tem isso aqui. E lembrando, né? Que ainda que você trabalhe, quem paga a conta não é você. A conta já está paga por Cristo. Realmente, gente, a gente tem que entender isso, crer nisso. O pai é que paga a nossa conta. A gente é filho de um pai bom. Que nos chamou, que a nossa missão é essa aqui. As relações. Viver Jesus de uma maneira prática. Ele paga a conta da gente. Isso é uma forma de você também exercitar a sua fé. Entendeu? Então hoje eu vou dar essas duas tarefas. Primeiro, tenha refeição com pessoas. Segundo, quando sair com pessoas, comece a pagar a conta delas. Isso aí vai te transformar demais. E comece a compartilhar comigo o que é que tu tem percebido de mudança. Aqui mesmo no Instagram. O que é que tu achou dessa live também, dessa conversa que a gente teve aqui hoje. Mas enfim, daqui pra frente a gente vai começar a trazer aspectos mais práticos, assim, entendeu? Desse estilo de vida, de compartilhamento, digamos assim, de uma vida que não é só minha, que eu não penso só em mim, do meu próprio sucesso, mas é uma vida que decide incluir pessoas nessa transformação, entendeu? Por mais que ela seja uma vida mais lenta, por mais que eu tenha sucesso, entre aspas, né? À vista desse mundo aqui mesmo. Agora eu tô falando do mundo aqui mesmo. De uma maneira mais lenta, mas Cristo, ele se desfez como Deus da sua própria natureza, né? Para poder vir para cá, para nos resgatar, entendeu? Então, como é que a gente pode querer ter uma vida lá, que tá lá correndo, um cavalo louco, dando resultado, né? Entre aspas, fazendo tudo, mas não inclui pessoas no meio dessa história toda, você não leva ninguém com você, entendeu? Isso aqui é trabalho, filho.
Isso aqui é arriscado. Você olhar pra trás e querer levar pessoas junto. O trabalho maior tá aqui, viu? Não é nem colocar o projeto pra frente, não. O trabalho maior tá você incluir pessoas junto e você se arriscar nisso, nessa relação. Pra que o que tu tá construindo não seja só teu mais, entendeu? Mas que seja da gente. Entende? Enfim, gente, é isso. Essas 2 tarefas aí aplicáveis durante a semana. Não só durante a semana, tá? Mas que comece a semana, se você quiser. Esse é o convite que eu te faço, tá bom? Então é isso aí, cheirinho. Amo vocês. Vou subir essa live aqui pro Spotify daqui a pouquinho. Também vou subir pro YouTube. Então se você quiser compartilhar com o pessoal, compartilha. Fechou? E durante a semana aqui também vai rolar uns rios e tal, que eu sempre tô produzindo sobre esse tema. Fechado, gente? Cheiro. Bom dia para todos. Nos vemos aqui ainda hoje, né? No Instagram. Abraço.